Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo impere em nossos corações. Com a ajuda de Deus, vamos então dar continuidade ao vídeo anterior, onde falamos um pouquinho sobre a questão financeira, as enfermidades, as dificuldades momentâneas que enfrentamos nesta vida, se são elas impedimento de prosperarmos e sermos abençoados quando assim o Senhor determinou. Primeiro quero recordar com vocês o propósito deste canal. O propósito principal é auxiliar nossos irmãos que estão passando pelas mesmas dificuldades que já passamos e também sermos auxiliados pelos que já passaram e podem compartilhar conosco as suas experiências, auxiliando assim o nosso percurso, o nosso trajeto no mesmo caminho que vocês já percorreram. Falando então sobre o assunto de após termos um filho portador de alguma necessidade especial, portador de alguma deficiência física ou até mesmo uma deficiência mental, e depois disso o coração dos pais se fecharem para a chegada de um novo filho. Esse é o tema de hoje que vamos conversar um pouquinho. Quando nós temos um filho portador de alguma deficiência, o nosso coração como pai fica propenso a fechar-se para a chegada de mais um filho. E às vezes nós tínhamos um projeto, um plano, terei 3 filhos, 4 filhos, 2 filhos, enfim. Só que nós nos esquecemos que este controle ele está inteiramente nas mãos do Criador. Sou testemunha veraz de um caso na minha família que não foram os métodos contraceptivos que impediram a chegada de uma princesa, na qual trouxe muita alegria para o lar, para a família. E um outro caso também de um amigo nosso, onde a cirurgia não impediu que a sua esposa gerasse uma outra criança. Vamos exemplificar um pai e uma mãe no qual tenha o primeiro ou o segundo filho portador de deficiência física ou mental. O nosso coração como pai e como mãe se volta a essa criança na expectativa de conseguir suprir todas as necessidades. Na verdade, esse instinto nós já temos com crianças comuns, crianças típicas, nossos filhos típicos. Nós já pensamos, já queremos, desejamos dar para eles tudo aquilo na qual nós não tivemos ou até mesmo tudo aquilo que eles desejam. Quando na verdade nós conversamos um pouquinho a esse respeito no vídeo anterior, onde o que eles mais precisam, o que eles mais necessitam é de nós mesmos, da nossa presença, do nosso amor, do nosso carinho, independente daquilo que nós podemos dar para eles. Quanto à chegada de um irmão, não é muito diferente para uma criança típica e uma criança atípica. As reações deles vão depender muito de como nós pais vamos lidar com a chegada dessa criança. Tanto um filho típico quanto um filho atípico, eles vão ter sentimentos comuns relacionados a dividir o quarto, a dividir o colo, a dividir os brinquedos, o espaço, o tempo, o carinho. O que nós pais precisamos nos conscientizar é de que o amor que temos em nosso coração, ele é transbordante e multiplica à medida que nós repartimos. Às vezes nós pais, inconscientemente, pelo fato de termos um filho portador de alguma deficiência, nós temos medo que ele se sinta rejeitado, que ele se sinta abandonado, temos medo de ter que dividir o nosso tempo, ter que dividir a nossa rotina, o nosso colo, o nosso coração para a chegada de um novo filho, porque temos um filho portador de alguma deficiência. Isso não muda nada, absolutamente nada. Um filho portador de deficiência exige de nós coisas que muitas das vezes os filhos comuns não exigem. Digo na questão dos nossos compromissos com terapias, com fonoaudiólogas ou até mesmo um outro tipo de deficiência que precise de fisioterapia, psicólogos, internações hospitalares, uso de medicamentos caros. É compreensível que, dependendo da situação, tenha que ser disponibilizado não só muitos recursos financeiros, como recursos também sentimentais, das quais a gente se pergunta: Senhor, aonde surgiu essa força que eu não tinha? Às vezes nos deparamos com situações onde nós mesmos nos perguntamos como essa pessoa consegue, como ela dá conta, como que ela consegue sorrir.
Existem situações e situações, não podemos em hipótese alguma generalizar, mas quando se trata a questão do sentimento, do transbordar do nosso amor, da disposição de cedermos o nosso coração para um novo morador, um novo integrante na família, tratando-se de filhos, nós não podemos levar em conta se temos um filho típico ou se temos um filho atípico. As frustrações que eles enfrentarão serão semelhantes, independente se tem uma deficiência ou não, porque tudo que é novo altera a nossa rotina, altera os nossos projetos e altera os nossos planos. O que precisamos levar em conta é que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos e os seus caminhos são melhores que os nossos caminhos. E que quando nós nos submetemos à sua vontade, ao seu querer, nos dispomos como meros vasos e instrumentos em suas mãos, deixando assim o Senhor operar em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade, nós estaremos cumprindo o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado de acordo ao seu querer. E assim nós nos sentiremos realizados, pois sabemos que tudo está sob o controle dele e que o projeto dele, o plano dele foi o melhor para nós. Foi o melhor para nossa família. Então, o meu desejo é que analisemos o nosso coração e não a nossa condição, não a nossa situação, porque a nossa condição, a nossa situação atual não deve interferir nos propósitos que o Senhor tem para mim. Seremos abençoados, seremos realizados com os planos que o Senhor escreveu para nós. Para concluir, vamos ler então Romanos capítulo 8, verso 37 ao 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, nada, nem ninguém, nenhuma situação podem impedir nosso Deus de operar em nossas vidas. Vamos então buscar em nosso Deus o que Ele requer de nós. E após Ele ir nos sinalizando o caminho a ser percorrido, nos entreguemos de coração à sua vontade, sabendo que tudo coopera para o nosso bem. Que o nosso Deus nos guie com a sua paz, nos ilumine com a sua palavra para percorrermos o caminho onde chegaremos ao porto desejado. Deus abençoe e até o próximo vídeo.